Bem-vindos ao Feijoada Completa. Nós estamos hoje com as vencedoras do concurso Eu e a Lei, terceira edição. Neste ano, o tema foi o direito à informação no âmbito dos direitos das crianças e dos adolescentes. Porque o ECA está fazendo 35 anos e a gente precisa discutir várias coisas importantes. Aqui comigo estão a Bruna Calderaro Reis, vencedora da categoria 10 a 14 anos, e também a Andressa Araújo, vencedora na categoria 15 a 17 anos. Comigo também estão os professores orientadores, que são a professora Lisiane Bach e o professor Benedito Fialho. Muito obrigada. E vamos começar um bate-papo. Primeiro eu vou perguntar para a Bruna como é que foi participar desse concurso. E eu gostaria de saber também se é a primeira vez que você começou a trabalhar com rádio. Como é que o rádio entrou na escola e na sua vida? Entrou através do professor Benedito, né? Aí desde o primeiro dia de aula ele sempre vem conversando com a gente sobre a rádio. Aí a gente começou a fazer. Aí eu gostei muito. E é a primeira vez que eu faço assim. Ah, é? E assim, deu nervosismo no início? Ou assim, falar sem ter necessariamente que aparecer facilita a comunicação? Como é que você achou interessante também buscar o concurso para falar algo muito importante, né? Que assim, o seu podcast está falando de fake news, cuidado com o que as pessoas acreditam e como buscar informações verificáveis. Sim. A forma que eu fiz, né, a rádio... Sinara, pode falar de novo? Pode, não se preocupe não. Sinara, pode falar de novo? Claro, não, tudo bem. Eu queria saber o seguinte, a gente perguntou se você se interessou pelo concurso por meio do professor e assim, como é que você decidiu falar sobre fake news e a busca por informações que são verificadas, né? Informações verossímeis. Sim, Verossímeis não, perdão, verdadeiras. Eu me interessei por causa do professor e também por causa que eu achei um concurso uma forma muito boa. Por causa que a forma do rádio de falar também é muito boa. E a fake news, né, como foi do trabalho, é um tema muito abordado por causa de crianças ou então idosos, que são pessoas que têm mais a inocência. E você acha que assim as crianças estão tendo crianças e adolescentes mais discernimento, estão entendendo que é necessário ter um pensamento crítico, estão entendendo que é preciso ouvir a informação, receber a informação, mas também buscar meios de verificar essa informação? Sim, buscar se é verdade ou não. Sim. E professor, como é que foi trabalhar esse tema, né? Trabalhar o tema de direito à informação do concurso dentro do seu projeto. E eu queria também que o senhor desse um pouquinho um histórico, né? Que o senhor já lida com a rádio na escola há um tempo, né? E como é que os alunos se interessam pela rádio, por essa mídia? Me fala um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, é um prazer poder estar aqui e dividir um pouco do trabalho que a gente já faz há alguns anos. Na Secretaria do Estado de Educação, lá no Pará, a gente tinha um grupo chamado Grupo de Rádio Escola. Eu e mais alguns professores que, por coincidência, todos nós viemos do rádio também. Além de professores, já atuávamos no rádio. E aí houve uma ideia de fazer uma rádio web na própria Secretaria de Educação. Ela começou lá e as pessoas começaram a procurar. Como é que eu faço isso na minha escola? E aí a gente começou a expandir, ministrando cursos e palestras para professores e alunos de como usar a rádio como uma ferramenta pedagógica. E aí a gente promovia cursos, não só presenciais, mas também pelas plataformas digitais. Os professores tinham acesso e iam implementando nas suas escolas. Então a gente construiu essa experiência por mais ou menos uns 14 anos. Inclusive, todo final de ano a gente fazia a Mostra de Rádios Escolares de Belém, que era Morebel. Fizemos várias edições onde as escolas apresentavam seus programas ao vivo durante 5 minutos e eles eram avaliados por um corpo de jurados formados por jornalistas das diversas rádios e TVs lá de Belém.
Então, não era para ver, esse foi o primeiro lugar, esse foi o segundo. O objetivo era confraternizar e mostrar o trabalho de cada ano. E assim a gente foi fazendo isso aos poucos. Este ano, eu me encontrei lá na escola da Bruna para trabalhar lá. Como já vinha isso na veia, eu conversei com eles, vocês topam fazer rádio? Mas como é que faz isso? Vamos com calma que a gente vai ensinar. Então, no nosso curso, a gente vai ensinando para eles o que é o rádio, como é que se processa, quais as funções, porque geralmente a maioria das pessoas, inclusive, acha que o rádio ele é o locutor, porque é a voz de quem eles ouvem. Mas o rádio, como a gente viu hoje aqui, há uma infinidade de pessoas por trás para que, quando você ligar lá o seu receptor, você possa ouvir o programa. Então, eu expliquei sobre as funções do rádio para ele, qual a função de cada um, do produtor, do redator, do operador de áudio e do locutor. E a gente ensina todos os passos, inclusive do programa deles lá, eles produzem as peças radiofônicas. As vinhetas são eles que fazem, os spots. E nos spots a gente escolhe temas curtos para poder divulgar dentro da escola, sobre comportamento e temas outros variados. Agora, o projeto Rádio Escola é da forma que eu usei para melhorar a escrita, para melhorar a leitura e a oralidade deles. Então, eu fiz esse projeto nesse sentido. Como é que acontece? Durante as nossas aulas, a gente discute temas variados, além dos componentes curriculares de matemática, língua portuguesa, geografia e história. Quando surge um tema bem interessante, diz, olha, professor, vamos fazer um programa disso daí? Então, eu convido eles a produzir um texto. Eles produzem o texto, a gente revisa, eles fazem a escrita segunda, aí a gente transforma no roteiro de rádio. Que eu explico sempre que o roteiro do rádio, a linguagem radiofônica, ela é diferente da linguagem escrita e da falada normal. Então ele tem algumas técnicas e como você fazer isso, as frases curtas para eles e tudo mais. Aí eles produzem esse roteiro, aí a gente vai para a gravação, foi o que a gente já viu hoje aqui como é que acontece. E como é que surgiu o interesse da escola, o interesse dos alunos para participar do concurso Eu e a Lei? A nossa coordenadora, eu inclusive eu não conhecia o concurso Eu e a Lei, mesmo já militando com a Rádio Escola há vários anos. Aí a coordenadora apareceu. Olha, Benedito, eu encontrei isso aqui. Eu sei que você tem um projeto aqui na escola. E ela me disse assim, desde o primeiro dia, vamos que a gente vai vencer. Vamos que a gente vai ganhar. Então vamos lá. Aí a gente correu, produziu os programas com eles e graças a Deus a gente chegou aqui vitorioso com o programa que a Bruna fez. Mas como eu falei lá no momento da premiação, eu creio que todos os demais programas produzidos pelos outros alunos, se vencessem, não seria nada estranho, seria totalmente normal. Parabéns, foi muito legal o trabalho da Bruna, o trabalho de vocês é muito legal e vale a pena mesmo dar asas ao saber, não é isso? Isso, a gente tem inclusive a nossa página no Spotify, Asas do Saber, conhecimento que te faz voar. Então a gente tem vários outros programas com temas dos mais variados possíveis lá, quem quiser acessar e seguir a gente fica muito feliz com isso. Tá certo. E a Andressa da Silva Araújo, a Andressa fez o trabalho em grupo, né? A Andressa da Silva Araújo, o Cauê Ortiz e a Luísa Junqueira Nunes. Eles são alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já está confundindo aqui geograficamente, desculpem. E eu gostaria, a Andressa é que veio para Brasília, né? Como para receber o prêmio. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho da elaboração do tema, do roteiro, se era a primeira vez que você lidava com podcast, com rádio, e assim, vocês usaram vários efeitos sonoros, entrevistas, como é que foi fazer o programa em si? Oi, pessoal, tudo bem? O programa foi feito de uma maneira extremamente coletiva, então tanto eu quanto a Luísa, tanto o Cauê, nos dedicamos muito no roteiro. A gente quis incluir tanto a importância do direito à informação na saúde, no transporte, no nosso dia a dia realmente. Então foi toda a escola que se envolveu, já que a gente entrevista 2 alunos, tanto o Valasco quanto a Duda, que são nossos amigos.
E não foi a primeira vez que a gente tem trabalhos como esse, já que a nossa professora orientadora Elisiane tem um projeto de fazer diversas produções audiovisuais, tanto quanto vídeos, fotos e principalmente podcasts, lidando sobre diversos temas. Então a gente já tinha uma ideia bastante prévia assim, sobre, né? sobre esses programas, e foi muito divertido fazer. A gente gravava na biblioteca durante os intervalos e depois na edição a gente se uniu e cada um editou uma parte, cada um recomendando uma música, um efeito, foi bem divertido. E quando vocês receberam a notícia de que vocês tinham sido os vencedores? A gente estava na escola, depois de uma semana de provas. Nossa, foi libertador. Foi muito legal, a gente estava juntos. E aí eu falei, Cauê, tu já viu se saiu o resultado? E ele, não, tô atualizando agora. Só que ele foi embora e aí ficou só eu na escola. E aí ele me ligou, eu liguei pra Luísa, a gente foi correndo na direção contar, foi muito legal. Eu liguei pra professora Elisiane também, ela se emocionou, foi muito lindo. Que bom. Professora, então conta um pouco também do seu projeto, né? E qual é a importância de linkar educação, mídias digitais? A gente está falando de uma oportunidade de crescer, né? De disseminar informação, mas também de riscos, né? Sim. De riscos com relação a notícias falsas, que foi um tema muito recorrente entre os programas. Conta um pouquinho desse esforço de colocar a educação no ar. Ok. Então, olá a todos, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. O nosso trabalho, né, lá na escola, eu sou professora de língua portuguesa e também redação e protagonismo juvenil, que é uma disciplina que dá ênfase ao aluno, dá o aluno como destaque e protagonista das suas produções. Pensando nisso, eu fiz uma organização de atividades, de avaliações, no qual visassem que o aluno fosse o protagonista da sua produção. Então, eu comecei fazendo áudios visuais desde o início do ano, né, no primeiro trimestre, e aí fui aumentando o desafio. Até que então chegou a oportunidade, né, de trabalharmos projetos. E cada projeto que chega ao meu conhecimento, eu incentivo o aluno a participar. Então, apareceu eu e a lei, né, o concurso da Câmara, e eu prontamente difundi para todos os alunos do colégio. E, para minha surpresa, né, a Andressa, o Cauê e a Luísa manifestaram esse interesse. Então, foi muito satisfatório ver que eles foram os protagonistas do trabalho. Não foi algo que eu obriguei eles ou atribuí nota a eles sobre o aspecto de cobrança, e sim foi da vontade deles querer participar desse lindo projeto de vocês, mostrando, né, que o jovem tem voz, que o jovem pode sim apresentar um excelente trabalho de maneira protagonista. E tão importante o assunto que vocês trouxeram à tona, como o direito à informação, a forma com que nós lidamos com a informação, evitando fake news, a questão também do jovem, da criança, o ECA, tudo que envolve as questões de chegar ao jovem as informações que eles precisam para que eles se tornem no futuro cidadãos, né, detentores de conhecimento, e que saibam aplicar esse conhecimento na prática, porque eles já estão praticando a cidadania. Então, foi isso que me motivou e me motiva e me motivará a continuar trabalhando com projetos, motivando os alunos, mostrando para eles que sim, eles podem, eles são capazes e que eles podem sim serem os protagonistas e vencerem não só um concurso, mas vencerem na vida. Eu acho muito interessante o fato da gente ter, dessa vez, é a primeira vez também que a gente chama os professores Sim. que fizeram a orientação direta com os alunos, porque, assim, é um trabalho que é protagonizado pelos alunos, mas se não tiver aquela força, aquele estímulo dos professores, e aí eu dou a palavra para os dois professores,
pode morrer, né? Simplesmente pode perder o brilho antes mesmo de ser mostrado para outras pessoas e ganhar força. Sim. Então eu queria saber como é que a gente pode estimular ainda mais outros professores, outros educadores, né? Afinal de contas, a gente pretende fazer com que esse concurso se perpetue, né? A estimular seus alunos a buscarem novos conhecimentos, a utilizarem as mídias para consolidarem o seu conhecimento ou provocarem novos aprendizados. Então, eu passo o microfone para vocês dois. No nosso caso especial, a nossa experiência com o projeto Rádio Escola, a gente fazia os cursos e as palestras nas escolas para os professores. Trabalhava num local chamado Centro de Mídia Educativa da Secretaria de Educação. Então, lá era fácil a gente reunir todos os professores e ministrar essas palestras e cursos. Nesse ano, eu saí desse centro e fui para a escola. Ainda assim, as pessoas continuam procurando a gente. Benedito, como é que eu faço para implementar o projeto Rádio Escola? Porque as pessoas pensam que eu vou ter que ter um equipamento de áudio muito sofisticado, mesa de som, microfones de última geração. Eu mostrei para ele lá na sala de aula que basta o celular e a mágica acontece. Você pode gravar o áudio, pode editar e pode divulgar de lá mesmo. Então, facilita o trabalho. Agora, requer um esforço muito grande de cada pessoa. Por exemplo, o projeto Rádio Escola lá em Belém, ele chegou até o momento que chegou, mas foi um esforço tremendo, muito grande. Porque a verdade, é que a gente não tinha assim um apoio logístico para realizar isso. A gente fazia, por exemplo, na mostra de rádio que a gente fazia ao final do ano, a gente precisava de equipamento, lá precisava de mesa de som, de caixas amplificadas com boa potência e outros equipamentos, a gente não tinha. Aí a gente tinha parceiros, que era a Rádio Cultura do Pará. Eles emprestavam todos os equipamentos e a gente fazia também o evento acontecer. Eu quero, inclusive, fazer um registro público que essa equipe, professor Elvis Lira, Antônio Jorge, Jorge Augusto, Vânia de Castro, que era uma professora que era apresentadora de TV, é professora de arte, é jornalista. Então, junto com ela, a gente desenvolveu esse trabalho, mas muito árduo, mas também reconhecido pelas escolas que conseguiam implementar. Eu sempre disse que a Rádio Escola é uma ferramenta pedagógica. Agora a gente consegue despertar nas pessoas também o desejo pela comunicação. Eu já vi a Bruna dizendo, a gente foi numa entrevista no Sem Censura, na TV Cultura, semana passada, ela disse que o sonho dela era ser advogada, agora ela já quer ser jornalista. Eu conheço uma outra aluna, que é a Júlia, ela até gravou um depoimento que a gente divulgou nas escolas, dando o exemplo dela. Era aluna do ensino médio, fez parte, era da escola Magalhães Barata, fez parte por 3 anos do nosso projeto Rádio Escola e ela terminou, prestou vestibular na Universidade Federal para jornalismo e passou. Então ela se descobriu dentro. O objetivo não é formar radialista ou jornalistas, é fazer a educação. Fazer com que eles tenham acesso à educação. Tendo acesso à educação, eles terão acesso à informação. Com informação na mão, eles vão poder reivindicar seus direitos. Então, é esse o mote da questão. E como sugestão, respondendo a tua pergunta, né, eu sugiro, né, que seja premiado os professores também, né, que seja motivado os professores também a participar do concurso, para mostrarmos, né, que o Brasil também tem muitos talentos. Não só como os alunos, que isso já está bem claro, mas professores também podem mostrar os seus talentos. E também as escolas, né, motivando os diretores a difundir bem esse projeto. Nós temos um excelente diretor, que é o nosso Major Josué, que nos permite, né, fazermos essas divulgações, os professores fazerem essas divulgações, né, motivar os alunos. A nossa supervisão também sempre muito motivada a fazer a prática de projetos, motivar os alunos a participarem. Então, daqui a pouco, uma sugestão seria fazer os professores, supervisores, diretores também partícipes deste evento, porque daí seria muito mais engajado e muito mais difundido em toda a comunidade escolar.
A gente já está pensando nisso, mas Oh, aguarde. Que bom, que bom. A gente ainda não tem detalhes, mas com Mas certeza já- está no caderninho Opa! de melhorias para o próximo ano. Então vocês já estão já no circuito, já entendendo que a educação ela parte de todas, né? Exatamente, Que né? bom. E assim, Bruna, o professor já disse que você está se descobrindo na comunicação, né? Então, assim, o que esse participar desse tipo de projeto, assim, que interesses novos te despertou, assim? Eu percebi que melhorou muito na minha leitura e também na minha escrita. E eu também percebi que quando eu comecei a fazer, eu tinha vergonha. Por causa que eu achava que ia ser gravado, mas não ia ser falado, mas mesmo assim eu tinha vergonha. Só que hoje eu não tenho mais e me ofereço mais para gravar. Então também ganhou confiança, né? Confiança em mim mesma. Importante, acho que para a vida toda e não só para estar diante do microfone, né? E você, Andressa? Você se interessou pela própria comunicação ou o que te motiva assim a trabalhar na área, trabalhar não, né? Assim, a se envolver com podcast, com rádio, com essa área de comunicação? Sim, tanto na área de comunicação, do jornalismo, quanto na área do direito também, já que o conteúdo do nosso podcast teve muita pesquisa envolvida, então me fez eu me interessar bastante por temas como o direito no trabalho, na família, no transporte, na saúde, entre tantas outras coisas, me despertou muitos interesses. E a escrita e a oralidade, eu estou falando da escrita e da oralidade porque você fez um discurso bastante, assim, elaborado, adulto até, né? Não, adulto não é palavra, porque, assim, foi tão legal o seu discurso, assim, super pensado, melhorou muito. A professora Lisiane está aqui falando assim, melhorou! Acrescentar que a nossa escola, o Colégio Tiradentes da Brigada Militar, tem uma área que é da comunicação e que a Andressa faz parte, participa, é muito ativa nessa nossa linha, né? Nós temos eixos, né? Então, temos banda, temos vários eixos e um dos eixos é a comunicação. Então, ela faz parte. Então, por isso, eu acho que, né, Andressa? Ano passado, a Prof. Lisiane também era orientadora do jornal do colégio e isso nos motiva muito a continuar estudando, a melhorando tanto na escrita quanto na oralidade, na fala. E a participação e o incentivo da própria escola? É muito forte, o colégio nos motiva muito. Fala só um pouquinho mais perto do microfone, que eu acho que está baixo. Ah, sim? Tá. A gente já está... Eu acho que dá para encerrar depois desse pergunta dela com uma pergunta sobre vir para Brasília, estar dentro do Congresso, tão perto, né, desse lugar de poder e de política que normalmente é tão distante, como é que transforma, né, principalmente as duas, mas acho que os professores podem falar também. Aí a gente encerra. Pode retomar sua resposta, O colégio é um lugar que nos apoia muito, tem todo o suporte, a biblioteca foi o nosso principal lugar de gravar o podcast, editar, a bibliotecária nos ajudou, a Prof. Lísia nos ajudou, o diretor nos ajudou, tantos colegas ajudaram, foi muito importante, muito especial. Tá certo, e agora eu vou concluir com uma pergunta para todo mundo. Vocês vieram à Câmara, a Brasília, a gente teve a ideia do concurso aproximar crianças e adolescentes do mundo da política, sabendo que o mundo da política é um mundo de busca de consensos, de tentativa de resolução de conflitos, e a gente está bem aqui no centro do poder legislativo, onde decisões importantes são tomadas, e eu gostaria que vocês tecessem um pouco as suas impressões e o impacto, né, de fato, qual é o impacto das leis na vida de vocês e esse impacto de vir a Brasília, conhecer esse espaço, conhecer um espaço onde se faz política, que às vezes pode estar tão distante, né? Pode parecer, Brasília, mas não, se estavam aqui, conheceram deputados, deputadas, viram o plenário, né? Como é que foi esse passeio por aqui também?
Foi uma honra representar tantos jovens brasileiros e visualizar de perto um lugar que a gente sempre observa nas reportagens, na televisão. Foi encantador. Eu e a Bruna, a gente estava conversando, a gente ficou impressionada com o tamanho aí enorme, né, Bruna? Foi, a gente estava conversando por causa que a gente ficou impressionada como funciona e também sobre o tamanho, que é bem grande. E também, como ela disse, foi uma honra mesmo andar por aqui e conhecer Brasília. Então, foi uma experiência única estar aqui, né? Então, estar perto onde tudo acontece, onde o centro do nosso país é tomadas decisões, como você mesmo referenciaste, que aqui se faz leis, se cumpre leis, julgam-se as leis. Então, foi uma experiência única, não só para os alunos, mas no meu caso, como professora, poder ter essa experiência e aí passar também para os alunos, né, o quanto que é importante nós valorizarmos o nosso país, as nossas leis, né, saber o que se trata, saber do direito, ter acesso e saber efetivamente o que é o direito à informação. Muito obrigada. Realmente eu estou muito emocionada e muito feliz de estar aqui. Bom, é uma honra poder estar aqui e isso foi muito significativo, eu creio que para a Bruna, para mim também, da gente conhecer como é que funciona a sede do poder do nosso país. Quando as crianças entenderem isso, elas vão perceber que as coisas que se demandam aqui implicam na vida de todo mundo, mas elas começam lá na base, com a representatividade. Eu sei que todo mundo tem seus sonhos, tem seus projetos, e as pessoas às vezes reclamam de muitas coisas. É legítimo isso. Mas na hora de votar, a gente deve votar aquele representante que realmente vai fazer jus com aquilo que eu penso, que vai poder executar aquilo que eu quero que ele execute para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Aí, uma simples lei votada aqui vai implicar na minha vida, na vida de todos. Então, na hora de votar, se as crianças forem levadas a isso, pensar nisso, construir um cidadão de direito crítico para que ele possa escolher os seus representantes para colocar aqui no poder e votar as leis que a gente quer. Educação para a cidadania, educação para a Isso. democracia, né? Isso que a gente quer, que é cidadãos e crianças, adolescentes com pensamento crítico e, sim, com discernimento para participar da política, melhorar a política, para que a gente possa ter, assim, mais leis. Muito obrigada pela participação, obrigada mais uma vez por fazer parte do concurso e parabéns pela vitória de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.